Existe uma flexibilidade dos suínos de modificarem o seu padrão alimentar em uma condição de desafio. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Suinocultura Faixa Preta, eu sou a Inês Andretta e hoje nós estamos recebendo a Alicia Zen Fraga. A Alicia, que é zootecnista pela UFV, é mestre, é doutora pela Unesp de Jaboticabal e também pelo INCA, uma tutela, e que agora é professora na Universidade Federal de Minas Gerais. Alicia, bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite de estar com a gente hoje. Obrigada, Prof. Inês, é um grande prazer estar aqui e é muito bom sempre te ver, sempre bater um papo com você. Eu digo mesmo. Alice, eu sei que você trabalha com várias áreas, assim, né? Tem um monte de pesquisa que a gente poderia selecionar para conversar hoje, mas especificamente a gente optou, né, por conversar sobre um experimento, mas até acho que a gente pode falar assim um pouco mais, é uma linha de pesquisa que é nessa linha de comportamento alimentar dos suínos. Esse é um assunto que eu acho muito interessante, mas que para muita gente eu acho que é um assunto que guarda um certo mistério, assim, né? A gente é um pouco novidade isso, acho que para muita gente. Então, eu te pedi para você contar um pouquinho, né, dessa área e da importância de estudar o comportamento dos porquinhos. A estudo do comportamento e até mesmo a detecção de mudanças de padrões comportamentais dos suínos é uma ferramenta útil, por exemplo, para a gente identificar algum tipo de estresse em estágio inicial, por exemplo, de exposição. Se a gente for pensar, Prof. Inês, a gente já tem tecnologia, uso de câmera, por exemplo, disponível no mercado, que 4 dias antes de aparecer algum sinal clínico de doença respiratória, nesse caso, a câmera ela já detecta 4 dias antes alteração no padrão comportamental antes mesmo de sinais clínicos ocorrerem. Então, o comportamento alimentar e essa detecção, ela é interessante e é útil nos nossos sistemas de produção, nas nossas linhas de pesquisa. Muito legal, muito legal. A gente fala muito de zootecnia de precisão, né? Acho que aí a gente tem mais uma, eu vou dizer ferramenta, né? Mas é um conjunto de ferramentas, assim, mais uma área que a gente está aprendendo a trabalhar e incorporar no dia a dia. E, Alicia, conta pra gente um pouquinho dos experimentos que vocês têm desenvolvido nessa área, né? De que metodologias, de que tratamentos vocês têm testado. Prof, eu vou falar especialmente de um, que eu tive o prazer de trabalhar com você, com o professor Luciano. Aquele que nós usamos 78 suínos machos castrados, só que desses 78, 39 era de uma linha A, vou chamar de linha A, e os outros 39 de uma linha B, que são linhagens genéticas, comerciais, mas o que se difere de uma linhagem e outra é que a linha A são animais selecionados para maior deposição de massa magra e eles têm uma maior proporção de genes Pietran em relação aos animais da linha B. Então, nós tivemos esse experimento que durou 102 dias, o peso inicial dos animais foram 22 quilos, e nós esse experimento foi conduzido no setor de suinocultura da Unesp de Jaboticabal, no qual o coordenador é o professor Luciano, e nós utilizamos comedouros, alojamos os animais em um único galpão, em grupo, e os animais foram alimentados através de comedouros automáticos de alimentação de precisão. Então, os animais, tem para o pessoal só visualizar, assim, tem um chip transponder e cada ida de cada animal, independentemente do comedouro, é registrado o código desse transponder, bem como o horário de entrada, de visita, enfim, de cada vez que o animal vai nesse comedouro. E aí a gente consegue analisar algumas variáveis interessantes. O número de refeições por animal, o tempo de ocupação num comedouro, enfim, o número de refeições que ele teve em cada período do dia. E aí a gente até vou dar aqui, que essa metodologia foi inicialmente proposta por você, que a gente
deu uma estudada num trabalho, né, em Andretta, de 2016, e nós, né, conversamos bastante sobre essa metodologia. Só que nesse trabalho, né, prof, a gente deu um passo adiante. Nós calculamos o B-Start, que é a probabilidade de o animal iniciar uma refeição no próximo minuto, desde a última refeição dele. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu comer um docinho? Ou seja, iniciar uma nova refeição depois do meu almoço? É 100%. Então, a gente conseguiu calcular isso dos suínos. E lembrando, né, prof, que foi um projeto bem interessante, que os animais eles estavam em estresse cíclico por calor. De 10 da manhã às 18 horas, uma temperatura de 30 graus Celsius. E de 18 horas a 10 da manhã, né, do outro dia, uma temperatura de 22 graus Celsius. E o nosso objetivo foi avaliar o padrão de comportamento alimentar dos animais, dessas duas linhagens genéticas, nessa condição de estresse cíclico por calor. Aí, né, se a gente for lembrar, esses animais com uma maior porcentagem de genes Pietran, que são selecionados por uma capacidade maior de deposição de massa magra, esse processo de deposição de massa magra é um processo calorigênico. Então, eles são mais sensíveis, né? Eles têm uma maior produção de calor metabólico. Então, né, prof, eles são mais sensíveis às altas temperaturas. E foram esses animais que tiveram um desempenho inferior, né, no nosso experimento, e isso pode ser explicado, né, por todo esse processo fisiológico e metabólico. Só que interessante é que, em relação às temperaturas que a gente usou, é que a probabilidade dos animais de iniciarem uma nova refeição foi maior a 22 graus Celsius durante o iniciozinho da manhã, de 6 da manhã às 10 da manhã. Depois, a 30 graus Celsius, de 10 às 18. Ou seja, os animais eles preferiram consumir ração cedinho, depois a 30 graus Celsius, que foi à tarde, e depois a 22 graus Celsius à noite. Então, enfim, mas como assim, né? A gente está falando aqui que os animais preferiram comer ração a 30 graus Celsius do que a 22 à noite? E aí a gente tem que ter calma, porque os suínos realmente eles são animais diurnos, só que aí a gente teve a interferência da genética. Esses animais da linha B, que é aqueles que não foram selecionados para uma maior deposição de massa magra, eles seguiram um padrão de animal de termoneutralidade. Ou seja, para eles não importa se estava 22 ou 30 graus Celsius. Eles consumiram ração. Só que esses animais selecionados, eles tiveram maior consumo de ração, o maior tempo de ocupação no comedouro à noite. Ou seja, existe uma flexibilidade dos suínos de modificarem o seu padrão alimentar em uma condição de desafio. E, enfim, só que isso não aconteceu para os animais da linha B, né? Que independentemente da temperatura, eles consumiram ração. E aí, nesse projeto, a gente conseguiu, né, professora, linkar a seleção genética, esse padrão de comportamento alimentar dos suínos, que é aplicável no contexto, por exemplo, qual o manejo de alimentação ou nutricional alimentar que eu vou adotar na minha granja, né? Qual que é o número de ração, número de refeições, número de tratos ao longo do dia? E, enfim, nesse experimento nós coletamos 130 mil registros, né? Um banco de dados, assim, bem robusto, e a gente consegue estudar esse comportamento alimentar. Muito legal. Alice, você sabe que eu sou fã desse trabalho, né? Eu lembro da gente se debruçando em cima dos dados e à medida que vinha, né, os primeiros resultados, a gente ficava, mas por que isso aconteceu, né? Eu tenho a impressão de que os porquinhos estão contando alguma coisa pra gente, assim, quando eles entregam os dados, eles não falam, mas eles estão contando alguma coisa. Assim, olha, não, eu prefiro dessa maneira. E a gente fica tentando imaginar por quê, né, dessas preferências. É muito legal esse trabalho, parabéns. E assim, esses animais da linha A, que apesar deles serem selecionados por uma maior deposição de massa magra,
nessa condição, eles não expressaram seu potencial genético, né? Então, a gente vê nossa seleção genética, como que está em relação às condições de clima tropical, né? Uhum. Que essas fortes ondas de calor aí que nós estamos passando. Enfim, então realmente foi um trabalho que eu tenho um amor muito grande por ele, mas a gente bateu, né, na tecla várias vezes, né? Mas por que disso está acontecendo? Por que uma genética responde de um jeito e de outro? E o estudo de comportamento alimentar, né, professora, ele permite a gente fazer essas inferências, tentar linkar, né, a genética com a nutrição, com o manejo. Enfim, e esse Legal. sistema de alimentação de precisão, ele é bem interessante, né? E é um tópico assim, extremamente multifatorial e que exige também uma equipe multidisciplinar, né? A gente teve uma ajuda gigante do Márcio, né? Ajudando, do professor Márcio, né? Da estatística e é isso, né? Acho que cada vez mais, assim, para esses assuntos mais complexos, a gente vai precisar dessas características, assim, né? Tem muitos fatores ali acontecendo ao mesmo tempo, se relacionando, né? E a gente, para conseguir entender, limpar aqueles efeitos, assim, precisa de pessoas com habilidades diferentes na equipe e com visões que vão se complementando. Muito, muito legal. E a Parabéns. ciência de dados também, né, prof, o jeito que a gente está olhando os nossos dados, interpretando os nossos dados, né? Normalmente a gente fica muito presa às ANOVAs, os p-valores, mas por que não, né, tentar aplicar uma abordagem diferente? Hoje a gente está falando de inteligência artificial na suinocultura, a gente está falando de suinocultura de precisão, hoje a gente está falando, enfim, e isso nos nossos experimentos, né, nas nossas pesquisas. Então é interessante também a gente pensar nesses pontos. Exato. A gente vai trabalhando e vai aprendendo, né? Maravilha. Errando muito. Opa, assim, sempre. Alicia, parabéns pela pesquisa, parabéns por tantas, né, que você tem desenvolvido, assim, parabéns pela tua dedicação, né, na pesquisa. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes a gente dá até uma desanimadinha, né, mas olha, dados tão bacanas, né, como esse que você entrega aí para a sociedade fazem as coisas valerem a pena. Então, obrigada por estar aqui, por ter compartilhado isso com a gente. Obrigada pela participação de todos da equipe e obrigada por esse tempo também. E obrigada também a todos que ficaram aqui com a gente, né, que nos ouviram. Um abraço e até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!